E começamos o episódio vendo o nosso Proto em sua casa. Ele nota que a temperatura em Hokkaido está dando uma trégua com a chegada da primavera e, bem, é hora de ir pro colégio. No meio do trajeto ele começa a se lembrar de quando chegou e tudo ali era neve, porém já faz 2 meses desde que ele chegou em Hokkaido, então ele já consegue perceber algumas mudanças no ambiente e tal. E ele vai seguindo seu percurso, eis que ele encontra a Minami, e ela diz que estava o esperando para ir juntos para a escola, e nisso ela já aproveita para dar uma provocada no nosso Proto inocente e diz que ele não deve deixar uma dama esperando no frio. Porém, ele pede para ela lhe avisar quando for esperá-lo, pois ele não sabia que ela iria encontrá-lo ali. E Minami explica que não fez isso de propósito, afinal ela queria pegar ele de surpresa, ou seja, ela fez de propósito sim. No caminho, Tsubasa percebe que a moça ali escalou o time dela no 10-0-0 e se lançou pro ataque, porque até o braço ela fez questão de cruzar no dele. A cena vai seguindo e ela pergunta sobre o resfriado que ele teve no outro dia, e ele diz que o pai tava malzão, mas que agora tá pronto pra outra, reclamando que infelizmente perdeu muito tempo com isso aí. Minami então mencionou que as férias dela passaram muito rápido, pois ela não conseguiu aproveitá-las ao lado dele, e ao ouvir isso, Tsubasa deu quase tela azul, e pela cara dele dá pra perceber que 2 piscadas e o recap do rapaz acabava. Nisso ele decide mudar de assunto e comenta que Hokkaido é surpreendente, afinal ainda há neve por toda parte mesmo estando em abril. Ele explica então que em Tóquio o mês de abril já é sinônimo das flores de cerejeira. Minami diz que já viu pela TV a cidade toda colorida e tal, porém em Hokkaido as coisas só começam a ficar assim em maio. E ao conversarem um pouco mais sobre a estação do ano, Tsubasa diz que sua estação favorita é a primavera, enquanto Minami diz preferir o inverno, pois nessa época há mais eventos como por exemplo esqui, Natal e Ano Novo. Eles seguem caminhando e se deparam com um pé de cerejeira, e nisso Tsubasa afirma que está ansioso para ver as cerejeiras de Hokkaido. De repente ele começa a falar sobre as turmas do colégio e diz torcer para que eles tenham caído juntos na mesma classe. Mas ao ouvir isso, percebemos que a Bad bateu com força na Minami. Ela explica que para essa nova turma eles irão separar os alunos com melhores notas dos maus alunos. Nisso Tsubasa diz que não ficou sabendo dessa divisão de turmas, e Minami explica que isso é apenas um boato, portanto ela também não tem certeza de nada, mas ela afirma que se isso for verdade, não irá para a mesma turma dele de jeito nenhum, e isso consequentemente irá fazer com que eles se vejam menos. Então Minami diz que isso a entristece, e por esse motivo ela decidiu ir para a escola com ele, pois assim ela poderia garantir que ao menos teria um pouco mais de contato com ele. Eis então que o instinto de caça do nosso Prota surge das cinzas e ele começa a botar o sarrafo na mesa, dizendo que afirma mesmo que eles não fiquem na mesma classe, ele ainda irá ver ela todo dia, pois quem quer dá um jeito e quem não quer dá uma desculpa. Tá, ele não falou isso, mas eu acho que ele deveria dizer isso. Então continua e pede pra ela ficar mais tranquila, mas ao parar pra refletir suas falas, ele se sentiu meio Dice from Cringe e tenta explicar novamente o que estava querendo dizer, e nisso Minami cai na gargalhada ao ver o Prota se enrolando e tentando se explicar. Afinal, ele quer dar uma de bonzão ali, mas fica corado sem ninguém fazer nada. Eles então continuam seguindo para a escola e Minami o agradece pelas palavras, pois graças a ele, ela não está mais triste. E nisso, eles finalmente chegam na escola e ao olharem ao mural, eles descobrem que estão na mesma turma. Minami logo percebe que aquela história de separar os alunos com base na inteligência e disciplina era apenas boato. E quanto a Tsubasa, ele afirma que eles terão um excelente ano. Nisso vemos Sayuri indo até os dois e dizendo a eles que também estará na mesma turma que eles. Ao ouvir isso, Minami transborda de felicidade, mas Sayuri diz que já estava sentindo que os três acabariam juntos de novo. Então Tsubasa informa a ela sobre o tal do rumor, onde dizia que as turmas seriam formadas por alunos do mesmo nível apenas. Sayuri diz que ouviu sobre esse boato, porém ela não deu tanta importância para isso, afinal, se fosse para fazer a seleção dessa forma, eles já teriam feito isso no ano passado. E no meio da conversa, Minami nota que a amiga ali cortou o bebelo e eu urrei, pois a história nem chegou no clímax do romance e a mina já aceitou seu papel de rejeitada cortando o cabelo. Segue o jogo. Seguindo, Sayuri explica que estava apenas querendo se sentir mais leve. Nisso Minami afirma que ela está com um estilo de primavera e Tsubasa, por sua vez,
também elogia e diz que esse cabelo combina muito com ela. E ao ser elogiada, é óbvio que a nossa gamer iria ficar toda tiltada. Nisso, Tsubasa nota o desconforto dela e pergunta se ele falou algo de estranho, mas no meio da conversa, eles são interrompidos por Matsu, o inconveniente, que vai até lá contar a eles que ele também estará na mesma sala que eles. Então ele afirma que está feliz eles estarem na mesma turma, afinal eles já se conhecem e, portanto, ele não ficará sozinho com um bando de desconhecido. Como se essa cidade que parece um ovo permitisse isso. Enfim, continuando, no caminho para a aula, Sayuri pergunta a Tsubasa se eles irão continuar jogando, então Matsu, o intrometido, entra no meio da conversa e diz que também gosta de jogos. Isso ela diz que gosta de tudo, desde jogos de luta até jogos de tiro. Enquanto eles conversam, Minami tá ali boiando no assunto, sem entender nada, e com essa sensação a garota começa a ficar um pouco mais para baixo, mas Tsubasa vai pro resgate novamente e chama ela para ir com eles e ela se alegra de novo com isso. E a cena corta e vemos eles na sala de aula, onde a nova professora se apresenta aos alunos e seu nome é Misa Toguchi. E para iniciar os trabalhos, ela decide escolher o representante da turma e seu vice. Então Misa pede por voluntários. Matsu então levanta a mão e eu pensei, eita, o cara vai assumir a responsa, mas ele apenas recomenda Tsubasa como representante da turma e eu pensei, carai, muito amigo, hein? O camarada. Ele então justifica dizendo que o rapazote ele é firmeza demais, sendo muito inteligente e solicitou ajudar, portanto Matsu confia esse cargo a ele. Tsubasa por sua vez fica indeciso quanto a isso, então o Matsu volta a destacar as qualidades de seu brother, ele dizendo que ele costuma considerar a opinião de todos, fazendo com que todos tenham suas ideias validadas durante a aula. E Minami diz que concorda com o cabelo de fogo ali e em seguida Sayuri diz que vota com o relator e o recomenda como representante. Para finalizar, Matsu afirma que além de ter essas qualidades, o brother também é de Tóquio, e ao ouvir isso, Tsubasa se questiona do porquê isso seria um ponto positivo. E bem, Matsu deve ter pensado que só porque ele veio da cidade grande, ele já tem aptidão para lidar com estresse. Nisso, a professora pergunta diretamente a Tsubasa o que ele acha disso, e ele se dispõe a tentar ser o representante apenas para ver se realmente poderá ser útil. Dito isso, a professora pergunta se há mais algum voluntário, porém todos os alunos permanecem em silêncio. Então Misa elege Tsubasa como representante da sala, e quanto ao vice, Minami se voluntaria para esse cargo. Porém, Matsu pergunta se ela realmente consegue tancar essa responsabilidade, e ela prontamente afirma que sim. Então ela e Tsubasa vão para frente da sala, e Misa diz estar feliz pela eleição dos dois representantes de turma ter sido um sucesso. A cena corta e agora vemos Sayuri chegando em casa e no seu quarto, então Tsubasa liga para ela, pois os dois marcaram de jogar online. Nisso ele descobre que o jogo em questão se chama All Together Monster Climbing, ou All Climb, que é uma abreviação. Fãs da Nintendo os convoquem, se é Animal Crossing ou não, diz aqui nos comentários. No meio da partida, Sayuri diz que ele nem ao menos tinha o console há algumas semanas. Ele então explica que comprou recentemente, pois se interessou por jogos também. Nisso ela nota que ele nunca se recusa a nada do que ela ou a Minami impõe pra ele, e ele explica que ele apenas é aberto a tentar coisas novas. Então ele agradece Sayuri por tê-lo chamado para jogar online, e ela então pergunta o nickname dele para chamá-lo para sua montanha, e o Gurizote responde que colocou o nome de Hanekoto em referência a Tsubasa, e eu obviamente não faço a menor ideia do que isso significa. E se ele pergunta o nick dela, e Sayuri diz que renomeou seu personagem como Tamu-san. Ele então estranha esse nome e pergunta a origem dele, porém ela se recusa a falar, dizendo que é crocodilagem perguntar a origem dos nomes dos personagens nos jogos. Ao ver que ele a deixou desconfortável, ele se desculpa com ela, mas diz que o nick dela é mó bonitão. A cena evolui e vemos os dois jogando. Tsubasa é apresentado para a casa dela no jogo e fica perplexo com todos aqueles detalhes do local. E Sayuri explica que realmente costuma caprichar quando está levando alguma coisa a sério. Caralho, a bichona manja dos Paranauê. Então ela toda envergonhada disse que quer contar uma coisa pra ele. Ela diz que ele é a primeira pessoa que entra em sua casa, e quando ela manda um Hanekoto, você foi o primeiro, eu dei a sonora gargalhada. Ele então menciona que nem entende por que está tão nervoso se é apenas um jogo, e eu só consigo te responder, meu caro Tsubasa, é a puberdade, cara, ela é doida. Ele então toma coragem e a convida para visitar a sua casa, e Sayuri aceita, mas fica toda envergonhada com isso.
E chegando lá, ela nota que a casa dele tá mais pra cafofo, pois a espelunca tá só o pó. E eu na hora fiquei lembrando daquelas pessoas que convidam a outra para assistir TV em casa, e quando a pessoa chega, bem, não tem TV e o programa é outro. Ele explica então que tem poucas coisas, mas pelo menos tem um mascote ali pra alegrar seus dias. Ele veio com um bônus na compra. Nisso ela afirma que aquela casa combina com ele. Rapaz, chamou o Tsubasa de espelunca. Mas Tsubasa então diz que isso tudo é um teste pra descobrir quem é as de fé. Pois quem não quiser andar com ele no lixo, não acompanhará ele no luxo. E é óbvio que ele não disse isso. Ele deveria dizer na verdade, mas ele disse que na verdade ele gostaria de decorar a sua casa também. Porém ele não tem materiais e nem inspiração para fazer isso, e ao vê-lo nessa situação, Sayuri se dispõe a dar alguns itens decorativos para ele, mas no caminho de volta para casa dela, eles encontram uma montanha chamada Taizetsu, e então ela informa que essa montanha de fato existe em Hokkaido. Nisso os dois aproveitam para pegar madeira na montanha. Sayuri então o elogia, pois o garoto está indo muito bem para o iniciante, e após mais algum tempo de jogo, ele agradece a ajuda dela, pois se não fosse por ela, ele já teria desistido do game. Dito isso, ele a elogia, chamando Sayuri de forte, porém ela afirma que Tsubasa está errado. Afinal, ela acha ele e Minami muito melhores, e além disso, Sayuri se lembra de Matsu, que nem bem chegou, já sentou na janela, dizendo que conseguiu eleger o Prota até para representante de turma. Isso Tsubasa explica que Matsu é apenas uma pessoa extrovertida, e isso ajuda nessas questões mais sociais, então Sayuri diz que está surpresa por ele ter aceitado esse cargo, e Tsubasa diz que nem ele acredita nisso, o pai foi gigantão. Porém, ela continua se comparando com ele, diz que o garoto é respeitado, diferente dela, que nunca muda. Eis então que o brabo entrou no jogo e o Prota garante que ela mudou, afinal ela era muito mais isolada antigamente, e além disso, ela passou a defender seus amigos, como por exemplo a vez que ela quase transformou o Matsu em sabão para defender a Minami. E quando ela ficou ali toda feliz, ia dizer que era graças a ele, o lerdão foi lá e cortou ela, comemorando a conclusão do game, gente. Enfim, ela só disse que vai torcer por ele. Eis que a cena muda e no dia seguinte vemos Tsubasa ensinando a Minami sobre as tarefas que os representantes precisam fazer, mas ao olhar para o céu, eles notam que já está de noite. Minami diz que estar na escola a essa hora é emocionante e Tsubasa diz que não gosta, pois a escola fica vazia e com um ar melancólico, mas ela afirma que isso é bom, pois parece que os dois são as únicas pessoas no mundo agora. E ao ouvir isso, é óbvio que o Prota ficou eufórico para tentar recuperar um controle que ele definitivamente não tem. Ele muda de assunto, dizendo que está feliz por ela estar com ele ali como sua vice-representante. Nisso, Minami confessa que essa é a primeira vez que ela assume esse cargo, afinal ela nunca achou que isso combinasse com a sua personalidade. Eis que Tsubasa pergunta qual foi a motivação dela ter escolhido ser representante de turma, e Minami responde que fez isso para conseguir passar mais tempo com ele. Rapaz, ô lapada seca. Ele então tenta esquivar, dizendo que ela estava provocando demais hoje, e ela respondeu que ela não provocou ele em momento algum hoje, que tudo que ela falou foi sério. Caceta! O bichão foi a nocaute depois dessa, e quando ele pensou que hoje ele se consagra, a professora fez o papel do Matsu e jogou água no todinho do rapaz. Ela foi ali buscar os trabalhos dos alunos. Assim como o clima, a cena também corta, e após isso vemos os dois deixando a escola. No caminho de casa, Tsubasa nota Minami triste com algo que se repetiu umas 44 vezes nesse episódio. Nisso ela comenta sobre a Golden Week, que irá acontecer no próximo mês, e pede pra ele tirar um dia livre, pois ela quer contar algo pra ele nesse dia, e nesse clima de Mistérios da Meia-Noite, que ninguém nunca, quem sabe nunca, o episódio acaba. E que crocodilagem da guria, hein, galera? Nessa brincadeira ativou uns 3 tipos de gatilho e vários outros tipos de ansiedade, e eu, tão ansioso quanto o Prota, os pergunto, o que será que vai rolar no episódio que vem? Será que já vai ter a Golden Week e ela vai abrir o coração, ou tudo não tá passando de um blefe? E digo mais, será que não veremos aquele maldito clichê onde a heroína vem de história dizendo que vai se mudar pra dar aquela quebrada no coração do Prota? Se vocês querem descobrir comigo, deixe aqui nos comentários que vocês querem a parte 11, que eu certamente trarei ela pra vocês.